propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao painel da Comissão de Estudos de Marcas da BPI. Me chamo Clarissa Jäger, sou co-coordenadora, junto com a Roberta Arantes e a Jana Fracaroli. E hoje a gente vai tratar de um tema que não podia ser mais atual. São as marcas, internet e mídias sociais, a responsabilidade de influenciadores sociais pelo uso e publicização de marcas. Não se pode negar que as mídias sociais diminuíram muito a distância entre as marcas e os consumidores. Da mesma forma, os influenciadores digitais, ao interagir com os seus seguidores e inserir eles dentro do seu dia a dia, dentro das suas vidas, eles criaram uma relação de admiração e confiança. E é com base nessa relação e no perfil dos seguidores que os influenciadores escolhem as marcas de produtos e serviços que vão ser divulgadas nas plataformas virtuais, tendo em mente que um passo em falso pode comprometer uma carreira de anos ou até mesmo e aos pesadelos que é o cancelamento. Nosso objetivo hoje vai ser demonstrar que tudo isso acontece, desde a negociação prévia, a assinatura de um contrato, até a aprovação do conteúdo de uma campanha com uma marca específica. E a responsabilidade dos influenciadores junto à empresa que os contratou e perante seus próprios seguidores. E para discutir esse tema, a gente conta com a presença de 3 especialistas: a Fernanda Oliveira, influenciadora digital, cofundadora da Prosa Branding, formada em comunicação social, publicidade e propaganda pela PUC do Rio; Vitória Ripper, influenciadora digital, advogada, formada em direito, em comunicação social e jornalismo, ambas pela PUC do Rio; a Carol Geisler, advogada, assessora e fundadora da agência Lume Branding e Marketing de Influência. E para termos uma visão mais ampla e completa dessa realidade na América Latina, a gente conta com a presença ilustre Dr. José Antônio Arotti, advogado do escritório Arotti Limpa, México, cuja prática inclui consultoria estratégica na proteção, defesa e exercício dos direitos de propriedade intelectual, principalmente em matéria de marcas e patentes, bem como consultoria na área de tecnologia da informação, comunicação, direito regulatório e assessoria jurídica em publicidade e marketing. Bom, Fernanda, seja bem-vindo ao nosso painel. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência como influenciadora digital e o papel da Prosa na negociação e nos critérios usados na subcontratação de influenciadores para promover uma divulgação de grandes marcas de luxo com as quais vocês trabalham. Você pode contar um pouquinho dessa sua experiência com a gente? Claro. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer super pelo convite, fiquei super honrada. Fiquei feliz também de saber que a Vicky, que é minha parceira de trabalho, também estaria aqui, que também é advogada. Estou muito animada, eu acho muito importante
a gente bater esse papo. Eu acho que a pandemia foi um grande divisor de águas aí no mercado como um todo, em todos os mercados, mas eu acho que foi um momento onde a gente sentiu, de fato, o peso da internet e o peso que a profissão influencer, blogueira, que seja, mas o peso, de fato, de formadores de opinião na internet tem no mercado, principalmente quando a gente fala de sellout, assim, né, de produto. Então, primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Fernanda, eu tenho 27 anos, eu sou formada em comunicação, tenho uma empresa, uma agência de comunicação que tem algumas frentes, mas a nossa frente principal é justamente o desenvolvimento dessas campanhas com influenciadoras para as marcas. Então, a Prosa é um braço, é uma rede facilitadora, né, das empresas que a gente representa no desenvolvimento dessas campanhas, que são majoritariamente no online, mas a gente também faz no off. Trabalho com celebridades, faço campanhas também institucionais, só com modelos, mas a gente trabalha muito, eu digo que assim, 80% do que a gente faz é com foco no mercado de influência, até por pedido das marcas. Então, o nosso foco é 100% esse. A Prosa é uma empresa que atende só o mercado de beleza e a grande maioria dos nossos clientes são clientes que estão no segmento de luxo. Então, o grande know-how assim, da Prosa é, de fato, essa curadoria de pessoas. E eu tive um super papo ontem com a Clarice, eu estava explicando para ela como que funciona e por que dentro da minha realidade como influenciadora e da realidade da Prosa, a gente não passa por muitas situações polêmicas, como, por exemplo, a Clá até citou para mim, o que você acha desse lance de aposta? Eu acho que a gente pode puxar esse gancho mais para frente, mas eu expliquei para elas, e eu estou dando esse exemplo agora para vocês entenderem como isso não faz muito parte do universo em que eu estou inserida, acho que a Vicky também, mas principalmente das marcas que eu atendo e trabalho também como influenciadora. Como são marcas já muito grandes, sérias, estabelecidas no mercado há muito tempo, como posso citar alguns exemplos de clientes aqui da Prosa, como Bioderma, L'Oréal, Kerastase, Benefit, a MAC, enfim, eu trabalho e atendo os maiores grupos do mercado de beleza. Então, Grupo LVMH, Grupo Boticário, todo o Grupo L'Oréal, Pierre Fabre, enfim. E como enfim, tratam-se de gigantes, a nossa curadoria e o pente fino para a seleção das meninas que a gente vai alocar em cada campanha é algo muito específico. Então, a gente não trabalha com um tipo de perfil que comunica dessa forma. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, na hora que a gente vai bolar uma campanha, as pessoas que a gente seleciona são muito específicas de acordo com o posicionamento de cada marca. E o papel da minha empresa é, de fato, resguardar a marca de um possível problema, principalmente, né? Além de fazer toda a parte enfim, curadoria criativa e interface da produção desse conteúdo, mas em termos de resguardar a marca, a gente se compromete de uma maneira até dobrada. Por quê? Qual é o nosso grande desafio e trabalho aí? Quando eu vou desenvolver uma campanha para um lançamento de produto que seja, ou para awareness, ou eu estou com um produto com muito estoque em um varejo específico e a gente vai fazer uma campanha para comunicar esse produto, a Prosa representa a marca no contato com essas meninas. Como as marcas que a gente trabalha são marcas muito grandes e o processo de cadastro nessas empresas é algo muito burocrático, o que acontece? A empresa me contrata para gerir toda essa campanha. Então, todo o valor da campanha é direcionado para a Prosa e eu repasso para as influenciadoras para poder viabilizar essa campanha, uma vez que a empresa não consegue cadastrar todas as influenciadoras para fazer o pagamento direto, por conta dessa burocracia de cadastro. Por exemplo, a L'Oréal, para você ser cadastrado como fornecedor da L'Oréal,
é assim, Deus nos acuda, são milhares de documentos, existe toda uma questão de compliance deles super séria, e isso acaba até dificultando a negociação com as influenciadoras, porque o prazo de pagamento é muito maior, é 90 para 120 dias, então muitas vezes a Prosa faz esse aporte para conseguir viabilizar a ação, então é dessa maneira que a gente trabalha. E quando a gente fala de contrato, em termos de conteúdo, a gente está desenvolvendo uma campanha, a gente faz todo o desenvolvimento do briefing dessa campanha, que o que é isso? É como se fosse um roteirinho, é um guia, do que precisa ser comunicado, a maneira como esse produto precisa ser comunicado, o que a gente espera em termos desse conteúdo, quais são as referências, toda essa curadoria criativa, tudo isso fica conosco, acordado com a influenciadora, óbvio, depois que a gente manda o plano para aprovação e a marca dá o ok, a gente seleciona quem são as pessoas que vão, de fato, comunicar ali naquela campanha. Mas, e aí entrando para a parte de contratos agora, eu preciso me resguardar tanto sobre mim, né, Prosa, quanto sobre a marca, porque quem está contratando a marca, na verdade, é a Prosa, né? Não é diretamente a empresa. Então, o nosso contrato precisa ser muito, muito, muito fino ali, e é muito complexo, por quê? Tudo exige uma negociação, e a maneira como cada influenciadora trabalha, e como isso vai impactar no investimento, porque para absolutamente tudo, existe um valor a mais. Então, a gente conta muito também em selecionar pessoas que tenham uma ética de trabalho alinhada com a nossa. Então, por exemplo, já aconteceram casos de uma marca internacional super legal, a gerente chegar para a gente e falar, putz, eu queria trabalhar com essa influenciadora aqui, vou dar um nome fictício, Júlia. Adoro Júlia, quero trabalhar com Júlia. E aí, o meu papel como empresa independentemente de eu estar resguardada de contrato ou qualquer coisa, sou eu direcionar o meu cliente e falar, olha, gerente, Júlia, talvez não seja tão legal. Apesar de ter um super fit com a marca, apesar de Júlia ser uma pessoa que imprime tudo que a gente, né, quer passar aqui, de fato, para o público, em termos de reforçar posicionamento de marca, etc., Júlia é uma pessoa que vira e mexe está envolvida em polêmica. Será que a gente quer atrelar, por mais resguardado que a gente esteja em contrato? Porque depois que a polêmica acontece, ela já aconteceu e a imagem da marca já foi manchada. Então, o papel da Prosa, além de toda a parte criativa, de facilitar o operacional da marca, é auxiliar e fazer, de fato, essa curadoria para que todos estejamos resguardados, sabe? Então, esse é o primeiro passo depois do contrato. E assim, essa gerente, ela poderia ter falado, não importa, eu quero correr o risco, quero trabalhar com Júlia. Aí é um caso onde a gente teria que desenvolver um contrato específico, já que eu sei que Júlia eventualmente se envolve em polêmica. Então, com certeza, eu ia conversar com o meu jurídico para a gente destrinchar ali algumas cláusulas para que a gente esteja ainda mais resguardado, né, em relação a essa situação. Mas é muito importante também dizer que eu queria entrar muito numa... Não sei, desculpa, classe, eu vou estar me antecipando, mas para vocês entenderem, assim, como funciona, aqui na Prosa a gente nunca teve... Como eu trabalho com o mercado de luxo, né, e as marcas são grandes e dificilmente a gente vai passar por algum problema do tipo, esse produto que você comunicou não tem eficácia comprovada. Porque, assim, tem, entendeu? Tem estudos, ele teve que ser, como eu trabalho só com o mercado de beleza, as coisas são aprovadas pela Anvisa, então existem muitos outros fatores que já nos facilitam nesse quesito. Eu vou falar sobre esse âmbito da Prosa, depois eu entro no meu pessoal, que acho que vai dar um gancho até para vir falar também. Mas, então, dificilmente aqui, com os nossos clientes e com as influenciadoras que a gente contrata como empresa, a gente vai ter alguma questão por conta disso. Os nossos maiores pontos de dor, hoje em dia, são a questão de exclusividade com as marcas. E aí, por quê? Né? Explicar para vocês como funciona mais ou menos o mercado. Eu, Fernanda, sou influenciadora e eu trabalho com a L'Oréal Profissional, que é uma marca é um segmento da L'Oréal
de shampoos profissionais, que tem a ver com o meu posicionamento, com o meu público, e eu faço inúmeros trabalhos com eles já há anos. A Wella, que é a concorrente direta desta marca, está há mais de 2 anos tentando fechar trabalho comigo. E eu não fecho. Simplesmente porque eu prezo muito pela minha credibilidade. E eu acho que isso é o que nós, influenciadores, temos de mais importante. E aí eu tô falando muito de um lugar de pessoas que eu acredito que, de fato, levam essa profissão a sério, que, de fato, são formadores de opinião e que, de fato, entendem isso como uma profissão séria como outra qualquer. Então, assim, se eu trabalhando numa empresa, numa multinacional, eu vou prezar também pela minha credibilidade profissional, né, no emprego mais formal, vamos dizer assim. Não tem porquê eu não aplicar isso no meu trabalho como influenciadora. Não é porque eu estou na internet que eu vou me vender. Então, eu, Fernanda, prezo muito por isso. Então, assim, eu optei por não fechar com Kerastase. Porque eu realmente amo e uso L'Oréal. Eu sei que eu vendo muito L'Oréal, porque realmente faz muito parte do meu dia a dia e o meu público já está muito fidelizado ali com aquela marca. Foi uma escolha que eu fiz. Eu poderia fechar Wella agora? Poderia, não tem nenhum contrato de exclusividade com L'Oréal. Eu poderia fazer L'Oréal hoje e fechar Wella amanhã. E assim, contratualmente, não ia dar em nada, porque eu não tenho nenhum contrato de exclusividade com o L'Oréal. Caso, dentro do meu contrato com a L'Oréal, tivesse qualquer tipo de cláusula de exclusividade, ou que eu não posso trabalhar com outra marca capilar durante uma semana, durante 15 dias, durante um mês, existe um valor a mais para isso. E é muito por conta desse valor a mais, porque os valores de investimento são sempre muito apertados, sempre muito acirrados ali, que as marcas contam com um bom senso. E que a Prosa também, quando vai contratar, quando a gente vai desenvolver uma campanha e contratar influenciadores, a gente conta também com um bom senso, né? Quando a gente não tem budget para investir em exclusividade. Porque aí vocês poderiam virar para mim e falar, ué, por que todas as marcas, então, não fecham com exclusividade para se resguardarem de, eventualmente, né? Eu tô aqui hoje fazendo propaganda do McDonald's, amanhã eu posto um stories com a minha família comendo Burger King como se nada. É porque muitas vezes não existe esse valor de investimento para a exclusividade, porque assim, dobra o valor. Prática do mercado. Sempre foi assim, como é um mercado muito novo e as coisas foram, assim, se desenvolvendo de maneira muito amadora para o profissional, num espaço de tempo muito curto, certas pessoas ditaram ali como seria e o mercado segue dessa forma. Então, a gente conta muito com bom senso. E eu já, assim, passei por uma situação que eu acho legal dar de exemplo aqui, sobre uma campanha. Foi uma campanha de Redken, não sei se vocês conhecem. Eu posso abrir, porque, enfim, não vou citar nomes, mas sobre a campanha eu posso falar. Foi uma campanha de Redken muito expressiva. Foi logo depois que o Big Brother, que é da Manu Gavassi, que eu acho também que foi um divisor de águas ali em termos de poder, de influência, logo depois do Big Brother da Manu Gavassi, e a Manu Gavassi era a grande porta-voz dessa campanha, foi quando ela ficou loira. Não sei se vocês sabem, mas a gente estava tocando uma parte dessa campanha. E foram, assim, dezenas de influenciadoras morenas se transformando em loiras. Então, assim, já tinha um peso muito maior, porque quando envolve transformação já é uma coisa mais, né? Eu lembro que a Manu apagou todos os posts do Instagram dela. Foi uma grande, assim, orquestra essa campanha, foi um grande investimento da marca. Aí, uma das pessoas, né, que estava no nosso pool de influenciadoras, que era uma pessoa que eu já tinha trabalhado inúmeras vezes, nunca tive problema nenhum, E também dentro dessa campanha eram as meninas que eram morenas e descoloriram para loiras, e também loiras já descoloridas, né, para comunicar esse produto, que era um novo produto, era um 100% lançamento, a marca não tinha nenhum produto nessa linha, que era um produto para loiras descoloridas. Não tinha nenhuma linha com essa finalidade ainda na marca, então foi um super investimento, super lançamento. E já tinha trabalhado com essa menina, nunca tinha tido nenhum problema. Fechamos tudo, normal. Olha, o produto é para loiras pintadas. Aí a gente explica, né? Todo o mote da campanha. Eu não pude abrir
a questão da Manu e tal, porque era uma super surpresa, mas tanto a influenciadora como o assessor sabiam da grandiosidade e do peso dessa campanha. E mesmo se não fosse, ok. Todas as influenciadoras que iam comunicar esse produto iam postar por estratégia da marca ao meio-dia. A Manu também, todas. É aquela coisa que eles chamam de dia D, né? A gente chama de dia D. Meio-dia, o feed de todo mundo ia ser impactado, porque, né, são meninas que conversam ali dentro do mesmo universo, todo mundo ia ser impactado por aquilo, beleza. Ela atrasou 1 hora para subir o conteúdo. Ok. O estresse, porém, subiu 1 hora atrasada, subiu. Beleza. Nisso, um dia antes, o assessor dela havia chamado a gente e falado, olha, por acaso, tem como a gente mudar o post? Fingindo que já não sabia, né? Porque ele sabia de toda essa orquestra que a gente tinha pro dia D. Tem como a gente antecipar o post, porque ela tem outras publicidades na semana e tal. Amanhã, acho que vai ficar... Olha, não tem como. Você já sabe que não tem como, porque amanhã é o grande dia do lançamento do produto, é o dia que a gente... Mas ela tem alguma outra publicidade para amanhã? Porque assim... Não, tem, mas nada de shampoo. Porque o produto era uma linha de fato de shampoo. Então ele falou, tem, mas não é nada de shampoo. O que eu interpreto? Não é nada capilar, não é nenhum concorrente. Né? Ele foi super malandro. Isso foi bem no início da prosa. E não tem nada de shampoo. Ok, tudo bem, fiquei despreocupada. Tudo isso é registrado. O nosso contrato não nos resguardava de nada de exclusividade, porque a marca não tinha budget para pagar por isso. Ok, ela subiu 1 hora atrasada, subiu o conteúdo, beleza. 1 hora da tarde. 8h30 da noite, ela me faz um post. Morena. Se transformou. Morena. Fazendo propaganda com um profissional que representa a concorrente. Uma das concorrentes da Redken. Juro por Deus. Quase tive um piripaque, né, quando vi. Resumo. Foi uma briga tremenda. Eu, meu sócio, toda a minha equipe com o assessor. E eles assim, tipo... Querida, não temos exclusividade. E aí é quando a gente levanta a bandeira e fala, bom, ok, mas vocês não trabalham com bom senso? Porque, assim, não é legal nem para a imagem da pessoa, sabe? Não faz o menor sentido esse discurso. Você tá nos stories 1 hora da tarde comunicando um produto que você amou, porque você, nossa, agora faz super parte da sua rotina, afinal você é loira, de cabelo descolorido e você precisa fazer o uso desse produto, e à noite você aparece morena, comunicando uma outra linha, comunicando uma outra marca. Foi um Deus nos acuda. E a explicação, né, dessa atitude mal tomada por essa influenciadora, junto à empresa que contratou, né, junto à Redken, coube a prosa, ficou por conta da prosa, vocês foram pressionados em relação a essa atitude dela? Como é que foi isso? Super. Não, super, óbvio. Isso, e aí cai diretamente em cima da agência e com toda razão. Afinal, vocês sabiam, vocês estavam sabendo. Exatamente, a responsabilidade é nossa. Foi tudo muito bem esclarecido, até porque as marcas também sabem como funciona e sabem que existem influenciadores que se posicionam dessa forma. Então, assim, o grande papel da prosa foi como que eu vou reverter essa situação. E aí, independentemente de termos contrato de exclusividade ou não, o que a gente tinha alguma cláusula no nosso contrato que nos resguardava quanto a nível de concorrência direta, em um curto período de tempo. Existia alguma coisa ali que nos dava uma abertura, onde o meu posicionamento foi o seguinte, olha, supondo que nem existisse contrato, eu já poderia chegar para esse assessor e falar, olha só, ou ela paga esse post dela morena e me faz uma entrega extra amanhã, ou ela nunca mais trabalha nem com Redken. A Redken faz parte de um segmento de L'Oréal que engloba Redken, Kerastase e L'Oréal Profissional, e sem contar que a L'Oréal detém outras milhares de marcas. Então, assim, ou você apaga esse post morena e me dá uma solução para essa gafe que você cometeu, ou você nunca mais trabalha com L'Oréal. E assim, não sou eu quem estou dizendo, é a marca, entende?
O que você me traz de solução? Porque eu devolvi para ele, né? E era aquela coisa, nós não temos exclusividade, e aí foi o momento que eu falei, olha, ou a gente vai entrar com uma ação, ou você apaga o post, você tem, assim, 15 minutos para apagar esse post e me trazer uma solução para eu apresentar para a marca, que eles acabam. Espero que seja uma solução boa o suficiente, porque, assim, você está colocando o meu trabalho em risco. E, assim, foi tudo super registrado e apresentado para a marca, mas acabou que eles apagaram o post, apagaram toda a publicidade dela, Morena, e bonificaram conteúdos extras para gente, né? Para compensar. Enfim, péssimo, independentemente do que eles fizeram para compensar, assim, muito chato, um super estresse. E aí, voltando. Não, e como você disse que foi o dia D do lançamento de uma campanha com várias influenciadoras, você está falando de quantas pessoas, assim, quantas influenciadoras lançando ao mesmo tempo a publicidade daquela marca? Cara, eu acho que essa foram, acho que 25 influenciadores. Foi uma campanha bem grande. E vocês controlaram o conteúdo de todos os posts que foram feitos? Exatamente. Então, toda vez que existe uma ação, seja ela um lançamento, ou seja uma ação para dia comercial, como mães, namorados, Black Friday, Natal, são momentos que a gente fica meio doido aqui, porque representamos várias marcas e cada marca faz uma ação. E essa ação ela pode ter uma pessoa só comunicando, como até 30 pessoas comunicando, né, ao mesmo tempo. E aí são 30 briefings, 30 pessoas recebendo esses conteúdos, porque todos os conteúdos são pré-aprovados antes de serem encaminhados para a marca. A influenciadora, ela não grava e posta. Hoje existem, assim, 3 nomes no mercado que não aprovam conteúdo, porque são influenciadoras que se colocam num patamar acima, vamos dizer assim. E existe o prós e o contra, mas assim, é a minha contrapartida para você trabalhar comigo. Então, trabalhar comigo, eu não vou aprovar conteúdo, eu vou comunicar do meu jeito e assim funciona. E aí é um outro tipo de contrato para essa situação, entendeu? É um contrato onde você precisa se resguardar um pouco mais. Mas são pessoas também que já têm um nível de profissionalismo tão elevado e tão avançado que as marcas confiam, que até a Prosa como agência confia também. E é isso, se resguardar via contrato para se eventualmente acontecer alguma coisa. Mas, por exemplo, essa postura que aconteceu em Redken nunca vai acontecer com uma dessas influenciadoras, por exemplo. Sabe? Muito difícil. Muito, muito difícil. Eu ficaria muito... Pode cortando aqui, só para a gente ver aqui a opinião da Vitória. Vicky, você também trabalha com aprovação de conteúdo prévio? Com certeza, mas não imagino um paraíso onde eu possa postar o que dá na minha telha. O seu trabalho está mais ou menos alinhado com o da Fernandinha, né? É o que ela falou, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão e olhe lá as influenciadoras que a gente acha que rola o boato aí no mercado que não aprovam conteúdo, mas assim, até influenciadoras gigantescas com as quais eu converso têm que aprovar conteúdo. E aí sempre você está trabalhando em parceria com a Carol. A Carol fica com a parte... Conta um pouquinho da relação de vocês. A Carol fica com a parte de... A Carol fica com a parte contratual, ela fica com a parte de negociação, captação, negociação e com a parte contratual. Eu posso me apresentar aqui, porque eu invadi aqui. Então, meu nome é Vitória Ripper, eu trabalho como influenciadora há 3 anos. Eu sou advogada, eu sou jornalista. Então, assim, como boa advogada, sou muito preocupada com as nuances, né, do trabalho, assim, de estar fazendo uma coisa que é não só contra a lei, mas de estar ferindo um contrato. E a Carol, nós somos um casamento perfeito, porque ela também é advogada. Então, assim, a gente é muito, muito nerd nesse aspecto. E ela fica, como é que funciona o meu trabalho, assim, o dia a dia? Ela fica com a parte do contato com as marcas, né? Então, por exemplo, nesse caminhozinho aqui, a Fernanda trabalha, ela é da Prosa, ela trabalha para a L'Oréal. A L'Oréal
contrataria com ela algum tipo de ação, ela entraria em contato com a minha assessoria, que é formada pela Carol e a sócia dela, que é a Lívia, e elas enviariam o meu Media Kit, que é como se fosse um currículo da influenciadora, com as principais métricas nas redes sociais em que ela atua com mais frequência e que ela tem maior alcance, e mais ou menos a vibe, né? Vamos colocar assim uma palavra bem cotidiana. Ela é uma influenciadora fitness. Então, será que ela tem muito a ver com uma marca de hambúrguer? Não sei. Ela é uma influenciadora de beleza, ela é uma influenciadora. Então, é mais ou menos o que a pessoa. Ela viaja muito. Não, ela tem medo de avião, não viaja. Então, uma marca de malas, será que faz sentido? Não sei. Aí você vai vendo ali pelo Media Kit da pessoa, não só o alcance dela, mas também a vibe, o que ela gosta, as preferências. Então, eles entram em contato com a Carol envia o meu Media Kit, eles pedem um orçamento para uma ação específica ou não. Pode ser assim, a L'Oréal pode virar para a Fernanda e falar, queremos lançar uma campanha em que todo mundo vai ficar ruivo. Ou então, não, queremos aqui um shampoo, mas queremos entender como é que esse shampoo entra na rotina da influenciadora, porque a gente gosta muito do trabalho dela, estamos acompanhando. Aí a Carol e a Lívia, que são as minhas assessoras, passam para mim esse tipo é, de não briefing, mas é isso que a marca está esperando. E aí eu vou e falo: gosto dessa marca, conheço essa marca, já usei essa marca, confio. Ou então, putz, nunca ouvi falar dessa marca. Deixa eu olhar aqui o Instagram, deixa eu olhar quais são os valores, quais são, o que essa marca propaga, o que essa marca busca, enfim. E aí a gente vai negociando através da Carol e da Lívia, e aí elas mandam um contrato, que a Carol vai poder explicar melhor, mais detalhadamente, como que é feito esse contrato, o que a gente leva em consideração, essa coisa da exclusividade que a Fernanda falou, cara, muito relevante, muito, tá sempre batendo na nossa porta, né? Porque é muito difícil você entender o que é exclusividade e o que é uma flexibilidade de várias marcas de forma orgânica. Porque ninguém usa roupa de uma loja só. Mas se eu sou embaixadora da Kerastase, entendeu? Se eu sou embaixadora de uma marca de joias, é diferente de eu fazer uma ação pontual com uma marca de shampoo e no dia seguinte eu estar morena, que foi o que aconteceu comigo há 2 semanas por acaso, e estar procurando uma nova linha de shampoos para morenas e não mais uma linha de shampoo para louras. Então, isso também tem que estar sempre na cabeça da influenciadora e da assessoria. Aí eu faço a gravação de conteúdo, a Carol sempre me ajuda, porque é muito difícil fazer esse tipo de coisa. E aí depois a gente envia para aprovação da marca, faz eventuais ajustes, envia as métricas, então o nosso trabalho funciona mais ou menos assim. Eu acho, só complementando a Vicky, como ela falou, ela deu um exemplo muito bom. Por exemplo, moda, eu já acho que é um mercado muito mais abrangente e tranquilo nesse quesito, né? De exclusividade e de bom senso. Porque, cara, ninguém usa uma marca só, pelo amor de Deus. Assim como shampoo, nós mulheres, cara, eu no banheiro tenho uma cacetada de shampoo, eu tenho um apreço maior por uma marca, mas é muito do feeling. Eu não faço só L'Oréal, eu já fiz outras marcas de shampoo, mas se eu sei que Vela é o concorrente direto, que tem ali aquela pinimba entre as duas, eu não vou fazer Vela. Entende? Exatamente. Eu tenho a mesma questão com uma marca de joias. A gente não faz com uma marca específica, que eu sei que é a marca que bate de frente, que eu sei que então é isso, você ter bom senso. Exato. É porque nesse caso também, eu acho que vai além de um contrato de exclusividade ou de você ter, enfim, apreço, né, pela marca, mas também pela credibilidade, como a Fernanda falou. Se você tá o tempo inteiro divulgando a marca X, falando do produto da marca X, dizendo que você usa a marca X, e aí de repente você aparece com a concorrência, gente, muito difícil encaixar isso num storytelling em que você não tenha rompido com a marca X. Porque, de fato, a sua audiência não vai entender o que está acontecendo, né? Então, acho que para além da questão contratual ou de exclusividade, é mais realmente prezar pela sua marca como influenciadora e pela credibilidade que você tem com o seu público. E eu acho que as pessoas... Desculpa. Pode falar, Vicky. Eu acho que as pessoas... a profissão de influenciador é muito nova, né?
muito nova. Apesar de já ser uma coisa muito disseminada, principalmente as pessoas que não são a geração Z, ainda vêm com muito, muito, muito preconceito a blogueirinha. Ah, porque a blogueirinha... E só vem a ponta do iceberg, que é o publi. Então, você tá lá no seu Instagram, no seu momento de descanso do trabalho, você que trabalhou o dia inteiro de 9 às 5, tem uma profissão tradicional, etc, etc. Você olha uma publi, olha e fala: caraca, que vida. A pessoa fica o dia inteiro trabalhando aqui num escritório e a outra vai, posta um vídeo de um shampoo e ganha milhões para fazer isso. As pessoas veem só esse aspecto. Mas o que vem antes na influência para ela postar? Primeiro, para ela chegar ao ponto de ser contratada por aquela marca e para ela, de fato, fazer um conteúdo que engaje, um conteúdo que reverta não só em vendas, mas em posicionamento de marca, né? Então, assim, vem o respeito às leis, porque a gente tem que sempre sinalizar que é publicidade, isso é uma coisa muito importante, está na lei. Então, eu vejo muita influenciadora grande que posta lá uma coisa que eu sei que é publicidade, porque eu fui cotada para a mesma ação, e a pessoa posta como se fosse, um belo dia decidi fazer essa publicidade de shampoo. Mas qual que é o problema disso, Vitória? O problema é muito simples. As pessoas torcem o nariz para publicidade. Então, um conteúdo que é sinalizado como publicidade, primeiro, ele vai entregar menos, o algoritmo entrega menos. Segundo, as pessoas terão mais resistência. Eu sei porque tem um grupo de melhores amigas de infância que até hoje, elas têm várias influenciadoras no grupo, até hoje elas viram e perguntam: gente, essa caneta que vocês anunciaram é boa mesmo ou é porque é publi? Aí eu tenho vontade de arrancar os meus cabelos. Eu falo, cara, não é possível. Por que vocês acham que eu anunciaria uma coisa que eu acho uma bosta? Vocês querem acabar com a minha... Vocês querem que eu mesma acabe com a minha credibilidade? Fala, Fê. Mas eu acho que esse ponto é muito bacana você trazer, porque a gente fala de um recorte assim, do segmento em que a gente está inserido. Eu acho que eu e você ocupamos esse mesmo lugar, assim, dentro do mercado, de fato, personas que prezam por uma credibilidade, que tivemos acesso, né, a estudo, informação, antes de ser influenciadora. Assim, eu trabalho meu primeiro contato com a internet como formadora de opinião foi há mais de 10 anos atrás, quando eu tinha 14 anos, na Capricho. Eu fui da galera Capricho. Há muito tempo. E assim, isso foi uma coisa... Eu fui entendendo e vendo toda essa transformação midiática, a revolução midiática acontecer, sabe? Debaixo do meu nariz. Então, assim, o meu usuário é o mesmo do Twitter lá de 2009. Então, a gente fala de um lugar muito privilegiado em termos da maneira como a gente se coloca como profissional no mercado. Mas se a gente for olhar não muito longe, o mercado está de fato tão prostituído que a galera que comunica para o grande público, a galera e eu posso dar assim um exemplo sem citar nomes, mas hoje a maior influenciadora do Brasil é uma pessoa que assim me sangra os olhos e os ouvidos, sabe? Porque responsabilidade zero com o discurso, responsabilidade zero com a audiência dela, com o público. É uma pessoa que, se tiver que fazer publicidade de aposta, vai fazer. É a influenciadora que, se tiver que fazer publicidade de pílula, e faz, inclusive, pílula de emagrecimento e pílula para o cabelo. Entende? Então, é muito louco. Eu acho que por conta dessas pessoas que levam a profissão de uma maneira tão, assim, chula, que a gente acaba tendo a nossa visibilidade, a nossa voz mesmo sendo questionada. Então, esse trabalho de credibilidade, o trabalho da prosa também, de fazer, de fato, esse filtro, é muito importante. Então, eu também passo por isso com as minhas amigas. Eu faço publicidade de um produto e já me manda no WhatsApp. É bom mesmo? Exato. Mas aí eu tenho uma pergunta que, de repente, a Carol pode responder, que é a questão de como o alcance de cada publicidade, qual a métrica, como que vocês têm, como é que a empresa que contratou vocês percebe que o trabalho está sendo bem desenvolvido, que vocês estão tendo um alcance interessante, que as vendas aumentaram. Carol, tem como fazer essa medição? Então, Clarissa, tem sim. Eu acho que para cada
estratégia específica de marca, a gente tem uma métrica ou um indicador que a gente prefere usar ou que acha que funciona melhor para comprovar os resultados. Então, se a gente tem, por exemplo, uma campanha, acho que a Fernanda talvez depois possa explicar um pouquinho melhor como é que isso funciona pelo lado da marca. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma campanha de awareness, que é para levar a marca ou o produto, né, para mais pessoas, as métricas das redes sociais. Você podia explicar para a gente quais são os tipos de campanha? Awareness é um deles. Quais são as outras? Só para o pessoal entender. Não, então, eu vou explicar para vocês uma de cada vez. Pode ser? Claro. Quando a gente tem, por exemplo, a campanha de awareness, que é uma campanha para levar o produto ou a marca para mais pessoas, o importante aqui, o que a marca está querendo com essa campanha? É, de fato, disseminar o nome da marca, o nome do produto, as funcionalidades da marca, do produto. E para esse tipo de ação, a melhor métrica que a gente pode usar realmente são as métricas das redes sociais. Então, qual o alcance que teve o post? Quantas pessoas foram tocadas por aquela publicidade? Se a gente fez, de fato, um Reels ou um Stories, qual é a métrica no final dos nossos prazos de análise que levam a crer que ela funcionou? O alcance, o engajamento, clique em link. E esse é um tipo de campanha. Para, por exemplo, campanhas de branding, né, que é construção de marca, desenvolvimento de mudanças, às vezes, né, de posicionamento ou de lançamento de um produto que quer reforçar o branding daquela marca, a gente entende que esse tipo de métrica já não funciona tão bem, porque por mais que a gente tenha alcançado várias pessoas, não necessariamente a gente está, de fato, agregando para o branding daquela marca com alcance. A gente tem um indicativo de que sim, porque muitas pessoas viram a publicidade, mas não necessariamente a mensagem teve o match ideal para as pessoas realmente fazerem aquela associação, né, tipo, da imagem da influenciadora ou da comunicação da influenciadora com a marca, com a imagem da marca, com a imagem do produto. Então, a gente entende que esse tipo de campanha tem um resultado aparente mais no médio e no longo prazo, porque a gente entende que isso aconteceu com a interação do público. Quando o próprio público começa a responder às DMs falando, putz, eu comprei esse produto porque eu lembrei de você, ou então eu fui naquela loja porque eu lembrei de você. Quando, enfim, a própria marca, né, dá esse feedback de que a influenciadora está sendo associada com a marca deles e vice-versa. E a gente tem também as campanhas que são mais voltadas para venda, né? Então, que realmente são campanhas de conversão. Foi como a Fernanda falou, às vezes tem um produto específico num estoque, na venda online ou numa loja específica e a marca precisa impulsionar aquela venda de alguma forma. Quando a gente tem esse tipo de campanha, aí os melhores indicativos realmente são os indicativos que vêm da marca. Então, o link traqueado, em que a gente consegue realmente saber quantas vendas foram feitas, né, através do link que a influenciadora fez a publicidade. Os cupons de desconto, que também são, né, uma forma de traquear, né, o resultado das vendas dessa influenciadora. Quando a marca não oferece esse feedback para a gente, o link traqueado ou o cupom, a gente normalmente usa os cliques nos links para dar essa nossa posição, tipo, olha, clicaram X pessoas. Mas aí a gente também nunca tem como saber se, de fato, aqueles links converteram na venda do produto. Então, realmente, as melhores métricas para conversão vêm normalmente do parceiro, vêm da marca. E aí eu tenho uma outra pergunta que é em relação à responsabilidade da influenciadora e a responsabilidade da empresa fabricante do produto, ou aquela que está prestando o serviço. Existe essa diferença? Né? A influenciadora acaba sendo responsável pela imagem da marca, enquanto a empresa é responsável por algum efeito colateral ou algum defeito do produto. Essa responsabilidade sobre algum dano causado ao consumidor daquele produto transpassa a influenciadora e vai direto para a empresa? Existe alguma coisa, alguma exceção desse contrato ou não?
Então, aí depende de que tipo de responsabilidade a gente está falando, né? Quando a gente está falando da responsabilidade contratual, né, aquela que realmente é atribuída pela natureza do negócio, eu como assessoria, sempre faço o pedido da distinção em contrato entre a responsabilidade do que é da influenciadora, que de fato é a responsabilidade pelo que ela está comunicando, então, pelo uso devido da marca, pela é, curadoria da própria imagem, pelo uso, né, de produtos, músicas, imagens protegidas por direito autoral ou não. Tudo isso é responsabilidade da influenciadora, porque está dentro do escopo da comunicação dela, né? De como ela vai optar por fazer aquela publicidade, o que ela vai usar para fazer aquela publicidade. Enquanto, contratualmente, a gente sempre tenta fazer essa distinção entre a responsabilidade por efeitos colaterais, vício do produto, vício oculto, todas essas responsabilidades vindas do consumo do produto, a gente tenta atribuir em contrato à marca, porque a gente entende que não tem necessariamente a ver com a disseminação do produto pela influenciadora, e sim pelo uso daquele produto. Só que quando a gente está falando... entrega do produto, né? Exato. Isso também. A influenciadora não tem relação e responsabilidade sobre a entrega daquele produto, que aí é uma questão de transportadora, de estoque, enfim, uma série de coisas. Mas quando você vai fazer publicidade para uma marca, entra no Instagram da marca e só tem gente descascando, pediu meu produto há 2 meses, aí você já fica, ai meu Deus, vão vir para cima de mim falando que a culpa é minha. Aí a responsabilidade que a gente está falando já não é mais a responsabilidade contratual, porque no final do dia, gente, processar, qualquer pessoa pode processar por qualquer motivo. A questão é se você vai conseguir provar, né, a responsabilidade ou a culpa de quem está processando. Mas o dano que é feito à sua imagem, a responsabilidade que você tem com a associação de imagem com a marca, ela acaba sendo, sim, uma responsabilidade atribuída à influenciadora, porque uma vez que a pessoa comprou aquele produto por indicação de uma influenciadora, usou, e aquele produto, por alguma razão, atrasou e não chegou, fez mal para ela, ou não teve o resultado que ela esperava, na cabeça dela, ela foi induzida ao erro pela influenciadora. Exato, ela foi indicada pela influenciadora. Então, você quebra a confiança que foi estabelecida com o público. Então, isso que a Vicky está falando, né, de chegar no Instagram e ver que várias pessoas estão reclamando da entrega do produto, isso é uma coisa que a gente, como assessoria, também faz, né, na curadoria dos contratos. Então, quando a marca chega para a gente, pedindo um orçamento, pedindo um Media Kit delas, a não ser que seja uma marca, como a Fernanda falou, né, de um grupo grande, já estabelecida no mercado, que a gente já conhece, que a gente já aprova a qualidade e, né, o funcionamento como marca, a gente faz uma pesquisa. Se nem eu, nem a Vicky nunca ouvimos falar da marca, e a marca vem pedir um orçamento, vem pedir um Media Kit, automaticamente a gente começa a fazer uma pesquisa de, tá bom, mas quem é essa marca? Né? Quem já trabalhou com essa marca? Que produto é esse? Ela pode receber o produto antes, porque a gente não vai anunciar uma coisa que ela não usa, a gente não vai anunciar uma coisa que ela não conhece. Então, realmente tem que ser uma pesquisa e um momento pré-publicidade muito sério, porque a gente está falando, né, da imagem delas. E isso nem Desculpa. Isso nem é uma coisa... O que acontece? Isso não é um desafio tão grande, porque foi assim que a gente construiu a nossa imagem até aqui. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A marca não acha uma menina bonita e fala, ela vai ser influenciadora da minha marca. Não. Primeiro cativa-se o público. Primeiro você cria uma rede, uma comunidade que entende que você está fazendo aquilo porque você gosta e que as pessoas podem confiar em você. Daí, quando a marca vê que você tem uma comunidade, que você tem pessoas que confiam em você, aí é que ela vai atrás de você. Para que você vai estragar essa credibilidade? Anunciando para fazer uma ação com uma marca que está te pagando. Então, assim,
É que nem o jornalista que anuncia um monte de notícias enviesadas, ele vai ser tido como um cara sem credibilidade. É a mesma coisa para a parte das influenciadoras. Por mais que a gente esteja sendo paga para anunciar um produto, eu estou me valendo da minha carta, que é ser formadora de opinião. E eu não tirei essa carta por sorte. Ninguém vira formadora de opinião só porque é bonitinha e se veste bem. A gente tem que ter uma rede de apoio realmente fiel. E fidelidade é só com o tempo, só com cuidado, só nutrindo todo dia que se consegue. Meninas, agora eu tenho que passar a palavra para o José, porque ele tem que fazer parte deles, mas olha só, sobrando tempo a gente volta a conversar, porque vocês têm bastante informação para passar para a gente. Mas, ahora José... No te preocupes, gracias. Entendí totalmente todo, no se preocupen. El portugués es buenísimo. Por supuesto no entendí nada, les agarré algunas palabras, pero la presentación que les voy a hacer es en inglés. Si quieren que lo hagan, o sea, si tienen alguna pregunta, avísenme. Clarisa, ¿tú puedes subir la presentación? La que te hice llegar. O sea, para que vean un poquito. Que vos poder subirla. ¿Sabes qué? No la tengo, es que no la tengo en esa computadora, por eso te la hice llegar. No sé si tú Roberta, você abre para a gente, por favor? Porque não estou com minha computadora conectada. Oh, perdón, sí, una disculpa. Abro aqui, só um segundo. Si quieren, bueno, if you guys want, I can tell you a little bit about Mexico, what happens in Mexico once Roberta can upload the presentation. But my name is José Antonio Arochi. I am a Mexican attorney. I work for a law firm in Mexico called Arochi & Linder. And particularly, I run the advertising team at the firm. So we do a lot of IP matters, but I'm doing advertising in a day-by-day. Roberta, ¿podemos cambiar a la otra diapositiva? So I think the most important thing for you guys to know is in Mexico, there's no regulation regarding influencers. There's nothing. So at the end, as lawyers, when we are negotiating contracts with different talent or with brands, it's a matter of seeing in a case-by-case basis. Obviously, you guys are big shot influencers, so you don't have to know about Michael Jordan or Coco Chanel, but at the end, the influencers is not something that started in the pandemic. Obviously, in the pandemic, everything started because it grew a lot because the advertising in a day-by-day was influencers. But since Coco Chanel and Michael Jordan, they were the actual start of the influencers in our day-to-day. At the end, the influencers, in a way, it's not just to pay image rights, but if you start having a little bit of imagination, you can start doing things with the brands, which will make you make more money. So at the end, like you guys know, Michael Jordan, when he signed the deal with Nike, he signed the deal, but then obviously for the use of his image, he was going to get something out of it. But what he got the most out of it was the sale of each of the shoes. He got a percentage of the sale.
The first year, I think he got like $400 million in money just because of the clause he established in the contract. So can we move to the other? So like I mentioned, is there any regulation related to influencers in Mexico? There's not. So at the end, as lawyers, we have to see on a case-by-case basis what authority we have to regulate the matter. So we have Profeco, which is a consumer protection agency in Mexico. We have COFEPRIS, which is the Mexican FDA, so all the regulatory stuff. So what happens here, and I'm gonna give you an example, but at the end in COFEPRIS, if I want to publicize certain products, I need a permit from COFEPRIS. But at the end, influencers, because they're not doctors, they can go and see, because of the loopholes of the law, they go and they promote and advertise certain products. And as a brand, you do not need to get the permit because obviously they are not medical doctors. So I'm going to give you some examples after I finish with the competent authorities. You have the Mexican IP office, which you file unlawful competition issues. Then you have Indautor, which is the Mexican Copyright Office, the Mexican Attorney General's Office, COFECE, which is the Mexican Antitrust Commission, civil courts, and CONAR, like everybody knows, there's CONAR in Brazil. So it's the Council for Self-Regulation and Advertising Ethics. At the end, these are the authorities that regulate the influencers in a way, because we do not have a particular law or guidelines in Mexico that regulates influencers. So can we move to the other? So this is a cool case that I had when pandemic started. So Sephora had an issue because there was an influencer that was saying bad things of Sephora. So Sephora sells expired products. Sephora is the worst. Obviously, an influencer got the news and it was trending topic, and the Mexican Consumer Protection Agency got the case ex officio and filed a complaint before Sephora. So at the end, negotiating with the other party and with Profeco, which is the Mexican Consumer Protection Agency, we noticed, or talking with the influencer that made a trending topic, the competition contact her so she could say bad things about Sephora. Now, obviously, this is unofficial, but I talked to her having a coffee, and she in a way told me. But at the end, if there would be guidelines, or there would be something that could guide us in Mexico, then these things wouldn't happen. Can we move to the other? So this guy is like a famous guy that talks from talk shows. Tuavi is a prop tech. So for you guys that not know what a prop tech is, I sell property in a small amount. So at the end, this guy got a contract with the company, and he gets a percentage out of each of the houses sold. So at the end, it's how they monetize in a day by day, and how you have imaginations. And as your attorneys, how can we help you to get royalties, but royalties that are not the day by day in the industry, no? So this guy is getting a lot of money because they are actually selling and buying properties in a day by day here in Mexico and Colombia. This company was invested by SoftBank for more than $200 million. So it's a unicorn. So just so you know how an influencer, which at the end, he's an old guy. You guys are young and beautiful. This guy is old, but he at the end is somebody that is well recognized. And at the end, this guy is getting a lot of money out of this contract. Can we go to the other? So Tiendas 3V is I could say it's the trademark troll. For all the trademark attorneys, you know that there's always this company that copies everything. So this company or this store in Mexico copies everything. And now, after copying, they're bringing influencers to compare different products. And obviously, if you can prove that there is misleading advertising or there is unlawful competition, you can file a claim before the Mexican PTO, or you can file a claim before the Mexican Consumer Protection. Again,
It's a matter of imagination and a matter of when the case comes or when there's something affecting your client, then us as lawyers in Mexico, we are trying to innovate and trying to see what venue we should file the complaint. Then Cinépolis is a very big cinema. I think they're in Brazil as well. Here, it was a young guy, 15-year-old guy, who was an influencer, who made an app that at the end was using trademarks that obviously were not in his possession, or he was not the owner of the trademark. And at the end, he was using also a software that at the end was infringing the same. So we filed a criminal complaint against the kid. At the end, obviously, it was just to bring him down a little bit a notch. But just so you know how influencers, even though he was a minor, if there's a copyright infringement in Mexico, you can file a criminal complaint, or you can go to the Mexican PTO and file an unlawful competition claim. Just so you know a little bit about the cases that we've seen here at the firm. Then can we go to the other? The kid influencers are something very important. There were a boom here in Mexico, and obviously it brings a lot of things to a contract, because at the end, this is I'm going to show you a very interesting case that I had maybe like a year ago here in the office. But obviously, kid influencers can be talent, but at the end, the contracts that I celebrate with them and with the brands are very, very specific. Obviously, because you cannot establish nothing related to alcohol, violence. Obviously, you have to be very clear between what they're saying. Obviously, if there's privacy issues, there can be some sensitive information. So at the end, again, here's an issue that because we have so many loopholes in Mexico, we have to be very imaginative to see how we do the contracts, and we have to be very, very specific so we don't have an issue or a litigation in the near future. Then can we have the other? So this is Paco Max. This is a very big education platform. At the end, like I was mentioning, there was a kid influencer always promoting this platform. Here, the big issue here is that this company has been around for 20 years. They use books from the Mexican government, so there's a copyright issue. But when the pandemic came into place, they contacted me and they said, Jose, I want to make money out of it, because now all the kids, after they finish school, they need a tutor, and this is the best tutor. And in pandemic, the tutors cannot go to your house. So at the end, what happened here? We had to do a strategy, obviously, for the copyright use of the books that are not property of Paco Max. That's one. Two, the classes, there were Zoom classes with teachers. So at the end, there is a privacy issue there. And so this is what's new for us in trademark and IP matters. So it's not just about filing a trademark or filing a litigation. It's the clearance of platforms. That's the reality. And you have to be somebody that knows not just about trademarks or about copyrights. You have to be somebody that knows about copyrights, about trademarks, consumer protection, privacy, and other related branches that have something to do with IP. Can we move to the other? So there was a law 2 years ago in Mexico that came to effect. So it was the relationship between agencies, media hubs, and advertisers. And at the end, it was called Law for Promoting Transparency and Preventing and Combating Malpractice in the Contracting of Advertising. What happened here? They were blocking the industry. The Mexican government wanted money out of the industry. So if I'm a media hub, I hire the advertiser, and maybe the advertiser is being paid by the agency. And it's just a cycle. They did not let them do this. So at the end, I had to pay directly to the agency, or I had to pay directly to the advertiser. So at the end, for 2 years, all of the companies,
that had something to do with these economic agents. They had to modify their contracts. They had to file injunctions. They had to establish corporations, so they did not have an infringement case of the law. This law was resolved 2 days ago in the Supreme Court. It was resolved unconstitutional after filing all the different actions, all the injunctions, and after doing lobbying for 8 months with the justices at the Mexican Supreme Court, all of our clients were dismissed regarding this law. What's going to happen, I think, is that this law will come in a different form. But at the end, what is this important to influencers? Because an influencer can be considered a media hub. So at the end, they are promoting a trademark. They're promoting publicity. They're promoting a brand. So at the end, that's why we helped and assisted brands and even influencers. This guy is a very well-known influencer. I think he has more than 3 million followers, and he's just always just saying whatever. He's not even promoting, like he promotes brands, but he's being grown a lot because he's doing a lot of influencer day-to-day in the United States, Latin American market. So this is the example that I was telling you guys. So at the end, this is a mom influencer. You have to go to COFEPRIS, which is a Mexican regulatory authority, to ask for a permit to promote certain products that are established in the general health law of Mexico. So when the client contacts me and tells me, Jose, I need a permit of COFEPRIS, and I tell them, is it a doctor? No, it's not a doctor. Well, don't get a permit. Just do it with somebody that has nothing to do with the medical industry. And at the end, this happens because there's no guidelines. This happens because there's nothing in paper. And at the end, this person is a clear example of how you can go around the law. And that's why we're hired as lawyers, no? Then the other one, please. Then this is a very sad case. This was before the Attorney General's office. This is an influencer called Yostop. She had more than 2.5 million followers. She was, I don't know, she wanted to do something funny, and she uploaded a video of a girl getting maybe not raped, but there was like sexual intercourse in a way, not seen as much, but this girl uploaded it in her Instagram or in her platforms, and she went into jail for child pornography because this person was a minor. So again, we come to the same. If you're not well assisted by an attorney, if you're not well, before you say something, you have to think what you're saying. Before you start to publicize something, you have to be conscious that maybe it's the brand, but at the end, you can be a collateral damage of the publicity that you're doing in a day by day. This is a clear example. This girl was in jail for a year. Now, poor girl, but at the end, it was like the government, it was very political, and she went into jail for a year approximately. Now she's out, but she's done. And then obviously we have the virtual influencers. Maybe in the future, you guys are not gonna be hired, and they're gonna use the virtual influencers because they're cheaper. At the end, they're cheaper. They are, in a way, you can play with it. But this Miquela has 2.5 million followers, and at the end, it's somebody that people want to know, somebody that people admire in a way. But again, it's the companies trying to see how they're gonna obtain more benefit by not paying you guys in a way and going with the virtual influencers. No. Can we go to the other one, please? This is again a virtual influencer. I don't know if you guys saw that there was that Nike's bringing out like shoes, but the shoes have like different sponsorships. So Jarritos, it's like our what's the name of your drink in Brazil? Sí, exacto. So it's the same. It's the same. They did the same, and now here they're using a trademark. Obviously, they would need a contract with the
the brand, but at the end, who's the responsible? Who's the person in the back? Because at the end, this is a virtual influencers. So at the end, I think it's to whom will pay the royalties, who will be doing things. And the hot topics for the future is obviously the virtual influencers, the animal influencers, the influencers in the metaverse, and obviously how the campaigns are going in a day by day. If there's fake campaigns, how can you enforce them in a way? And well, this is just an example of animal influencer, somebody in the metaverse. Then in the bottom, you can see somebody from Ecuador that is an influencer, but she is an indigenous person. So at the end, there's laws that protect indigenous rights. So at the end, these people can have so many issues in our countries where we have indigenous. No, so in Mexico, there's a new law protecting all type of traditions. And right now they're going against Christian Dior, Carolina Herrera, big, I don't know if you guys know what's Xcaret, but Xcaret is a very big complex in Cancun, just for the sole purpose of using a word that is indigenous, which for my point of view is null. And at the end, they have to do better laws that can actually regulate and enforce the day by day. No? So I think, and this is what, because in Mexico, we do not have a law that protects influencers, or we don't have guidelines. So at the end, everything is a contract, but the contract has to be well established. We have to see exactly copyright issues, the guidelines for the use of a trademark, the image rights, the advertising, the claims, and something very important that is not there, the thin line between hate speech and freedom of speech. So I can say whatever you want, because at the end there's freedom of speech in our countries, but if there is a hate speech, maybe you can have a problem. So that's very important. That's why it's very important for you guys to be very conscious of what you are celebrating with the brands as a talent. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Espero que no les haya dormido. Hopefully I didn't see you guys. No, por favor, muchísimas gracias a vos, José, porque fue muy interesante y muy importante ese punto, y que no hay ninguna reglamentación en México. Así que los abogados tienen un papel fundamental en el trabajo de los influencers. Total, ¿no? total. En el control de los daños, en todo lo que está ahí involucrado con la divulgación de marcas en Internet, en Instagram y en las plataformas virtuales. Totalmente. Y hay que ver cómo le puedes dar la vuelta a muchas cosas. En México es complicado y no muchos abogados lo están haciendo. O sea, tienes que tener conocimiento de muchas cosas. O sea, al final tienes que tener un equipo muy robusto que sepa de privacidad, de protección al consumidor, de marcas, de derechos de autor, temas de comunidades indígenas. Entonces, creo que es importante que hagas este clearance como abogado y ayudar al talento en el día a día, ¿no? Y hay una previsión para el futuro de que se ha hecho una reglamentación, el 6 de septiembre tengo yo una exposición en el Senado de la República en México para hablar con los senadores para ver si les interesa, porque hay 3 senadores que quieren tener algún tipo de regulación en temas de influencers. Hay muchas iniciativas, pero siempre tratando de obtener un tema de dinero, y no es un tema de dinero, va un tema más como de cuáles son los derechos, cuál es el fondo, cuál es la propiedad intelectual, qué es la privacidad. Entonces, la idea del foro que vamos a hacer es como que sacarlo avante para después preparar una iniciativa. Yo no haría una iniciativa de ley. Es mucho, pero sí haría ciertos lineamientos que alguna autoridad pudiera regular. Sí, como mínimos. Mínimos, sí. Para la profesión. Hay países como Perú que tienen guidelines como si fueran Estados Unidos. O sea, Indecopi tiene guidelines. No puede ser que México, que tiene una economía un poquito más chica que la suya, no tengamos eso. Claro, y Perú, que es una economía de este tamaño. Tenemos que aprender de los americanos, de los europeos, en cómo lo hacen, pero el gran problema de nuestros países es que tenemos muchos más problemas que los influencers. Sí, es verdad. Y bueno, pero por lo menos la experiencia que ustedes tienen
Y obviamente la información de propiedad intelectual, todo el know-how profesional que los abogados tienen, está ayudando a todos los influencers que tienen interés en evitar cualquier tipo de responsabilidad. Total. Hay influencers en México, como hay acá en Brasil, que siquiera tienen contrato, ¿no? Claro. No tienen el conocimiento. O sea, el otro día estaba viendo un asunto con un influencer y me mandó un contrato, un joint venture. Y le digo, hermano, ¿de qué me estás mandando? O sea, al final, creo que es un tema de educación y el claro ejemplo es la persona que les comenté que la metieron a la cárcel por no tener la educación legal de alguna forma. Subió un video para tener más followers y lo que le pasó es que la metieron a la cárcel porque subió child pornography, ¿no? Entonces, creo que es mucho el tema de que no nada más, que todas las acciones que haces, tienes que de alguna forma ser responsable, aunque tú estés promocionando una marca. Al final la marca tiene lineamientos, tiene ciertos estándares que si tú hablas mal de ella, puedes tener algún tipo de responsabilidad objetiva. Sí, eso de hecho, sí, no hay ninguna duda. E, bom, estamos chegando aqui no final do nosso horário. Eu acho que a gente teria conversa para umas 2 horas mais, eu acho. Tem alguma pergunta, Roberto? Alguma coisa assim que você gostaria de desenvolver um pouquinho melhor? Acho que a gente, de repente, tem mais 5 minutinhos, talvez. Porque realmente é muita informação, é um assunto que é muito atual. São várias camadas de interesses, né? Tem o aspecto do interesse público do consumidor, que recebe a informação, tem o aspecto, né, da influencer que transmite essa comunicação e também se posiciona ali como guardião da marca e da própria personalidade ali, e a marca, né, que descobriu esse caminho que é obviamente, né, sai da mídia convencional para uma mídia regulada, porém muito mais livre, né? Quando você entra numa rede social, você tem muito mais liberdade do que num padrão ali de outras formas de propaganda. Então, acho que aqui no Brasil a gente também não tem uma regulamentação tão robusta, né? É um apanhado ali de leis bem espalhadas, né? E aí eu acho que isso que gera a dificuldade, né? E a gente, coincidentemente, saiu ali uma publicação falando recentemente da responsabilidade dos influencers pelo que é publicado, a marca e tal. Então, assim, acho que para o próprio negócio é importante, né? Para quem leva eticamente a sério como uma profissão de fato, né? Qualquer profissão tem bons profissionais e maus Muito profissionais. bons profissionais. Eu acho que assim, melhor a gente rompeu totalmente um paradigma, porque não é algo, não é uma brincadeira, né? É sério. É uma forma de atingir o público de forma quase imediata. Exatamente. Né? Porque o conteúdo colocado numa mídia social, ele é consumido naquele exato momento. E aquilo ali gera no consumidor, no seguidor, alguma reação. Né? Seja a reação de compra, seja a reação de admiração da marca, porque ele já admira o influenciador. Então, é uma relação que tem uma velocidade. Muito rápida. E aquilo que é veiculado numa mídia televisiva tem uma outra proporção. Né? E aí eu acho que entra um pouco a questão essa linguagem da marca é algo muito delicado, né? O que a gente fala aqui, né? É uma coisa que no momento do branding e da concepção da marca, o titular ele sabe o que ele quer, mas a partir do momento que ele coloca a marca num produto, num serviço, e aquilo vai para o mercado, a conformação daquilo é feita pelo público, o consumidor, porque ele que vai, né, comunicar com o produto, com a marca, e vai criar, né, o titular da marca não tem tanto controle assim, né? Ele pode criar mecanismos
para comunicar através da marca, mas essa é uma relação dialética, ela não é uma relação de uma linha só, né? É o controle do conteúdo que é pré-aprovado, só que a forma que vai ser recebida pelo seguidor, né? Isso aí é muito subjetivo. Então, a impressão causada é aquela que vai realmente impactar na divulgação da marca, né? E, de certa forma, na responsabilidade. Bom, gente, Eu tinha mais curiosidade para saber, né, qual é a impressão de vocês em relação ao cancelamento, o que isso significa. isso não foi tratado. Eu acho que isso é o ponto mais agressivo das mídias sociais, né? Assim, talvez o que gera ali é quase que irreversível, né? Vou falar rapidinho sobre isso. É a pior parte de trabalhar com as redes sociais. Hoje, inclusive, me perguntaram no Instagram: você tem medo de ser cancelada? Cara, eu acho que não tem uma semana da minha vida que eu não sonhe que eu fui cancelada. É um sonho que eu tenho recorrente. Pesadelo, né? Hã? Pesadelo. Pesadelo, exatamente. Porque é assim, cara, às vezes é uma coisa que as pessoas elas estão tão preocupadas em cancelar alguém que elas arrumam um motivo. É claro que existem pessoas que falam coisas que são inaceitáveis nos dias de hoje, que elas precisam realmente ser, não é canceladas, mas que elas precisam ser chamadas à atenção e precisam, enfim, sofrerem as consequências do que elas falaram, proporcionais, obviamente. Mas, às vezes, as pessoas tiram completamente de contexto ou apenas querem cancelar aquela pessoa e destroem a vida da pessoa, assim, é uma destruição da vida da pessoa. E, às vezes, eu me pergunto, até quando a pessoa merece, até quando a pessoa errou, até quando a pessoa não tem mais que ser levada como exemplo, até que ponto ela precisa ser jogada ao ostracismo, né? Excluída e esquecida completamente. Então, para sempre, aquela pessoa não poderá mais trabalhar em nenhum mercado de formação de opinião, ela não terá mais voz nenhuma, porque uma vez ela falou uma coisa que não foi legal. Então, eu tenho minhas dúvidas, só que a internet é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, não dá tempo de você se explicar. Quando você vê, já era. Eu acho que não existe contraditório hoje, né? Mais permitido, que às vezes você também fez uma avaliação baseada em alguns fatos ali, quando você adere a uma campanha, você parte da premissa que você está numa relação justa né, e de confiança. E a coisa pode não acontecer, né, como você previa, e você também se enganou, fez um julgamento ali, né? Tem muitas pautas hoje em dia que são muito delicadas, e tem a pauta de diversidade, que é uma pauta delicada, complexa, né? Então, essa linguagem na comunicação da marca, acho que ainda está sendo construída, né? A pauta é ESG. Então, assim, é um universo, eu acho o cancelamento muito agressivo, porque muitas vezes ele não é acompanhado da possibilidade de você exercer seu contraditório, de você colocar seu ponto de vista, de você explicar, né? E ele nunca é acompanhado na minha opinião, de uma avaliação sobre o que de fato foi dito. Então, quando a gente tem uma pessoa falando sobre um assunto polêmico, imediatamente, ao invés da pessoa tentar entender o que aquela pessoa está falando, onde ela quer chegar, ouvir até o final, prestar atenção, mas será que foi isso que ela quis dizer? Não. As pessoas já escutam, já assistem com 7 pedras na mão, e aí já querendo distorcer, já querendo julgar, já querendo, então, aí já era. E aí, no final das contas, vocês se preocupam, sim, com o conteúdo pago que vocês divulgam, mas vocês precisam se preocupar muito mais com o conteúdo que não é pago, que é a exposição pessoal de vocês. E aquilo que vocês estão falando, até a vivência de vocês no cotidiano, né? Aquilo precisa ser de uma certa forma muito limitada e muito bem controlada, porque aquilo que vocês estão passando é o que realmente vai faltar o perfil dos seguidores, né? O perfil dos seguidores, a opinião deles sobre vocês, e aí até a questão da procura das empresas para divulgação de marketing. Então, é todo um
uma combinação complexa de fatores que pode ser positiva ou, por um deslize, gerar um problema muito maior para vocês, né? Na verdade, eu acho que esse ponto é meio que controverso, assim, dentro do mercado, porque eu sinto que quanto mais você se expõe e quanto mais você se vulnerabiliza e se coloca como uma pessoa de verdade, que é o que de fato traz credibilidade, aproxima o seu público de você, gera uma identificação maior, gera de fato laços ali, né, com a audiência, mas você vai estar aberta ao cancelamento, porque somos humanos e erramos. Gente, socorro, se eu entro no Big Brother, meu Deus, sou cancelada nas primeiras horas. Porque se botarem uma câmera aqui na minha casa, de tudo que eu falo, de todas as besteiras que eu falo, com as minhas amigas, com as minhas famílias, e todos nós, assim, vamos lá, sabe? Que atire a primeira pedra. Então, eu sinto que quanto mais real e exposta a pessoa se coloca, tem todo o lado positivo, mas é uma questão de tempo. Ela vai ser pega ali num deslize, entendeu? Eu acho que a gente tem um exemplo que eu acho que existem também camadas, sabe? Existem posicionamentos e falas que são criminosas, e isso eu acho que é muito sério, e a pessoa precisa pagar por isso e entender o senso de responsabilidade. Mas eu sinto que, por exemplo, a Pugliese, ela era uma das maiores influenciadoras do Brasil, é inegável que ela, assim, revolucionou o mercado em inúmeras vertentes. Eu acho que ela foi muito infeliz em muitos dos posicionamentos dela, mas hoje em dia eu consigo entender que ela também estava sofrendo ali, ela era uma pessoa que provavelmente não, ela tinha um distúrbio de imagem, ela tinha questões psicológicas, e eu acho que no timing daquela época, anos atrás, eu estava no início da faculdade, a gente não tinha esse entendimento ainda, ninguém sabia, nem ela sabia, o público não sabia, de tamanha responsabilidade de certos tipos de posicionamento, de certas falas, tem muito a ver com tendência de mercado também, então assim, se a gente parar para pensar, hoje em dia, ao meu ver, e da forma como eu sou impactada por tendência, por inúmeros outros fatores, a magreza exacerbada e tóxica, ela me atinge muito mais do que na época das blogueiras fitness de Pugliese e, sabe? E outras que tinham. Claro. Entende? Exato. Então, assim, as narrativas, elas se mantêm, só que agora de forma velada, porque todo mundo tem medo, e aí tá tudo muito maquiado. Então, assim, eu acho que até o Brasil, em relação aos outros mercados, está um pouco à frente no quesito mercado de influência, porque isso começou a ser profissionalizado aqui um pouco antes. Então, eu sinto que a gente já passou por muitas situações, com muitas influenciadoras de muita coisa. E, assim, sobre até o exemplo que o José deu sobre a influenciadora que postou um vídeo de conotação sexual e tal, tudo mais, cara, isso é criminoso, entendeu? Isso é muito sério, e a gente já passou por situações aqui no Brasil também, mas é aquilo que eu falei sobre o recorte, entendeu? Aonde aquele influencer está inserido? Será que ele é de fato um formador de opinião, ou ele só é uma pessoa que tem um alcance muito grande e está ali disseminando um monte de... Entende? Então, é muito complexo, assim, essa análise de mercado e comportamento. É uma coisa que... antropológica, quase, que é difícil da gente, sabe, chegar num denominador comum. Mas o medo do cancelamento, ele existe, ele tá aí. Eu acho que houve também até uma tendência, e também tendência de mercado, e a tendência da geração Z de não se expor tanto quanto a minha geração, quanto os millennials, né? Que assim, chegou uma hora que, cara, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer se expor muito. A galera viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, e tem algo atrelado também a um status, a uma ascensão social, e a tendência, junto com a onda de cancelamento e com, pelo menos do que eu venho estudando sobre padrão de comportamento da geração Z, vai ser aquela coisa que os filhos vão olhar para os pais assim, tipo, que vergonha que minha mãe estava ali tentando mais que tudo ser youtuber,
sabe? Então, assim, é cíclico e é muito doido, mas é controverso, porque eu tenho certeza que, se a gente for analisar dados e números, a Pugliese é uma das influenciadoras que mais vendeu na história do Brasil. Assim, ela era uma máquina de venda, de conversão, ela era uma pessoa que funcionava para consideração, para ação de awareness, para posicionamento de marca. E assim, ela se perdeu, né? Eu acho que ela está muito mais feliz hoje em dia, mas ela foi por erros, acho que tiveram grotescos e outros menos, mas foi uma avalanche assim em cima dela. E assim como ela, tiveram várias que conseguiram se reposicionar, conseguiram se... A Carol Conká mesmo conseguiu se reposicionar, rolou uma coisa, virou meme, e hoje em dia a galera esqueceu, assim, do que rolou no Big Brother, que para mim foi muito grave também, muito mais grave do que qualquer coisa que Pugliese tenha feito na vida, entende? Mas para mim isso é o suco do cancelamento. Com a força que vem, ele vai embora, porque ele é tão não embasado, ele é tão superficial, tão raso, que ele não se sustenta. Então, para mim é isso. Assim como vem, vai. Mas ele impacta. Tomada, né? E aí elas voltam no mercado tão fortes como antes, né? Às vezes, e eu acho que o que impacta na vida pessoal da pessoa, eu não sei se compensa, se isso se reconstrói, porque eu já tive, óbvio que eu nunca fui cancelada, mas eu já tive falas minhas mal interpretadas, pessoas falando mal de alguma coisa que eu falei e fiz. Cara, são noites sem dormir. Você o dia inteiro acordando, checando o Twitter, checando para ver se não viralizou alguma coisa que você falou. Não é trivial, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que a gente vai sentindo também conforme o público, e as coisas também vão mudando. Eu tenho certeza que muita gente já me deu um follow por inúmeros posicionamentos que eu tive, assim como novas pessoas chegaram, mas eu confesso que atualmente eu sou muito mais... e existe também outra tendência do mercado, até de perfis fechados. Esses influenciadores têm perfis muito grandes, fazem um perfil fechado e aceitam, por exemplo, não aceitam fake, aceitam só meninas e mulheres, porque eu sei que tem muita gente que estaria aberta para troca, que eu estaria disposta a ter, que eu tenho com as minhas amigas, mas que infelizmente eu não posso ter no meu perfil com 100 mil seguidores, porque vai haver um recorte ali, vai ser tirado de contexto, por mais transparente que eu queira ser sobre algum assunto que para mim até seja uma questão, como, por exemplo, emagrecimento. E aí, partindo do princípio de que eu sou uma pessoa 100% dentro de todos os padrões, que sou considerada X, Y, Z, pipipi, papapó. Por mais transparente que eu tenta ser e que eu chegue, por exemplo, Fernanda, eu fui sedentária minha vida inteira. Agora eu sou, assim, uma pessoa que faz parte do universo fitness. Por quê? Eu poderia muito bem, com medo do cancelamento, virar e falar, tipo, gente, por conta da minha saúde, porque eu tô muito... Gente, não, eu não tô preocupada com a minha saúde, eu estou indo pra academia única e exclusivamente porque eu quero melhorar o meu corpo esteticamente, senão eu ficava em casa comendo McDonald's, que é muito melhor. Mas assim, será que eu posso falar isso? Será que, sabe? E se eu falo, até que ponto isso vai me comprometer? Eu vou perder seguidores, com certeza, porque provavelmente eu vou ter uma espectadora que vai se sentir super ofendida com isso. Então, é muito difícil hoje em dia você ser real. E é justamente aquilo, é muito controverso, porque eu quero muito ser eu real, eu sei que pessoas vão se identificar com isso, mas eu também não quero ofender as outras pessoas, e eu entendo quem, de certa forma, se sente ofendido. Então, hoje em dia, é bem complicado. É barra pesada. É justamente isso, então, né? Não é o conteúdo aprovado que dá trabalho, né? Esse aí realmente... É a vida real, né? A vida real é mais trabalhosa. Exatamente. A vida real dá muito mais trabalho. Olha só, gente, já são 6h30, passamos já mais de 15 minutos do nosso horário. Eu agradeço muito, em nome da Conexão de Marcas, a presença de todos vocês e do nosso querido você. Obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Vocês colocaram de uma forma muito clara a experiência de vocês, realmente o que a gente queria, a questão da divulgação das marcas, como acontece essa sinergia da empresa com a marca e com os seguidores.
E realmente muito obrigada. Informativo, recebemos até alguns elogios aqui no... Muito obrigada. E a você, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Obrigada. a ustedes. Un placer, niñas. Obrigado. Cuídense. Bye, cuídense. Obrigada, gente. Prazer, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Ótimo. Prazer, pessoal. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada. Deus, beijo. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.